Olá a todos, muito bem-vindos ao meu canal e hoje vamos falar um bocadinho sobre o gambling informativo. Isto é algo que vocês têm que entender, vocês que estão aí desse lado, que seguem o meu canal, vocês já sabem que a maior parte da informação que eu trago aqui neste canal é para que vocês despertem, para que vocês saiam desta armadilha onde está o ser humano, onde está a nossa alma, onde está a nossa consciência presa, porque nós estamos sempre super estimulados e não conseguimos discernir o nosso ser da própria realidade, não é? Então, como nós estamos tão em baixo, lá no lixo, não é? Lá no buraco, lá no fundo, não é? Tudo com lixo e mais lixo em cima de nós, porque esse lixo é o lixo informativo, é o lixo que não presta, é tudo mais de alguma coisa que tu não necessitas para a tua vida, mas que as pessoas consomem e consomem e consomem, pensando que, de alguma forma, essa informação que as pessoas veem na internet vai-lhes servir para alguma coisa. Coisa que é totalmente mentira ou é desnecessária. E eu estou a falar das redes sociais. E esta informação não é diretamente para os que estão a despertar, porque isto afeta a toda a população mundial. Hein? Então, mas, como este canal é dirigido às pessoas que estão já em um estado de consciência já um bocadinho mais elevada, já está acima da média, então vai para vocês essa informação. Certo? Então, é preciso que tu, que estás aí desse lado, comeces a pensar com a cabeça. Comeces a refletir. Comeces a aprofundar. Comeces a fazer as perguntas necessárias para saberes, para que tu saibas, para que tu sejas consciente se realmente o que estás a fazer, as decisões que estás a tomar, realmente são necessárias. Ou sentir o que é que se está a passar com o teu corpo, com a tua mente, com as tuas emoções. Realmente precisas dessas informações? Realmente essas informações te vão salvar a vida? Te vão fazer a vida mais fácil? É preciso entender que hoje em dia, e desde hoje em dia, e agora muito mais, né? No passado não era tão aditivo, mas todas as redes sociais são aditivas. Foram programadas para que tu fiques lá o máximo de tempo possível. Consumindo lixo. Lixo que tu não precisas para nada. Vendo, sei lá, eu agora falando de homens, ou mulheres a bailar, a fazer bailinhos do TikTok, a fazer, sei lá a ver vídeos de gatinhos, ver notícias de conspiração, ver, sei lá notícias do mundo, notícias, e há algo que vocês têm que entender. A maior parte do que tu lês é mentira, é feito, é criado. Hã? Seja qual seja o tema, porque na internet há gostos para tudo, não é? Tens gosto de gatos, começa-te a aparecer só de gatos. Tem coisas de relacionamentos, de crimes, de futebol, só futebol. E depois, drama dentro desse conteúdo. E tu consomes. Isso é necessário. Tu precisas disso? Não, tu não precisas disso. E eu aqui já vou avisando. Tu que estás aí desse lado, se tu pensas que tu és imune a este tipo de manipulação, estás muito mal enganado. Porque se tu estás dentro, se tu passas 1 hora, 2 horas, 3 horas, 5 horas, 40 horas por semana nas redes sociais, já estás apanhado. O teu cérebro já se viciou em dopamina. Eu estou um bocadinho aborrecido.
vou ver 10 horas, vou ver 3 horas de TikTok. Até que o cérebro começa-se a cansar. Tá? Aquele conteúdo vazio, sem utilidade, te serviu de alguma coisa, tu dizes assim, mas eu fiquei relaxado. Mas é mesmo isso. É para isso, é para borregar as pessoas a estarem lá dentro 3 horas. As pessoas nem se dão conta, porque é que as redes sociais adormecem o cérebro. Adormece o cérebro. Então o teu cérebro está adormecido, mas ao mesmo tempo está a ser programado, está-te a dar algumas coisas, a dopamina, para que tu te sintas, entre aspas, melhor. O que é que fizeste da tua vida? Passaste 40 horas nas redes sociais por semana, ou mais, e o que é que fizeste da tua vida? Mas aqui não está em jogo o que é que tu fizeste da tua vida, mas sim o prejuízo que consumir esse tipo de conteúdo ou o simples facto de estás preso a algo, já estás viciado a algo, o que te faz contigo. Porque pode ser que vamos lá ver, vamos imaginar que tu tinhas como objetivo começar a correr, ou ir ao ginásio, ou aprender a tocar um instrumento de música, ou aprender uma língua, ou arrumar a casa, ou o que tu queiras na tua vida, o que tu queiras. Mas, como tens o telemóvel à mão, não, agora daqui a 5 minutos vou estudar, e ficas ali 3 horas a ver TikTokers. A não ser que o teu objetivo seja algo bastante importante e tu realmente, né, tens que largar aquilo, né? Se algo for muito importante para ti, evidentemente este tipo de conteúdo, o tipo se a pressão em tu atingires um objetivo, vamos imaginar que tu vais ter um exame, claro que tu não estás a ver TikTokers, né? Não tem cabeça. É claro que muita gente vai cair nisso, mas vai perder a nota, né? Se calhar não vai ter tão boa nota como se não tivesse a ver TikTokers. Agora uma coisa, serve de alguma coisa estás a ver TikTokers supostamente famosos? Para que é que tu queres saber? Para que é que tu queres saber o que é que aquela pessoa faz da vida? Eu estou a falar para ti, tu que estás aí desse lado, que já estás a despertar, já estás a ter uma consciência mais elevada. Isso serve de alguma coisa? É uma pergunta que tu te deves fazer a ti mesmo. Serve de alguma coisa? Há alguma coisa de utilidade naquilo que estás a ver? Pergunta-te porquê é que tu estás a ver aquilo? Porquê é que sentes a necessidade de ver aquilo? Quem está a controlar-te a ti? Antes de haver telemóveis, o que é que tu fazias? Vias televisão, ok? Não havia telemóveis, mas havia televisão. Então as pessoas viam televisão. Vocês estão a ver? Sai de uma, entra noutra. Mas tudo isso foi feito para que as pessoas ficassem dormidas. E o gambling informativo é das piores coisas que pode existir para o ser humano. Para qualquer pessoa que esteja a despertar. As pessoas estão mais idiotas. Idiotas não, super idiotas. Ainda no outro dia, eu entrei no Facebook. Não é que eu entre no Facebook, mas tenho lá uma conta. Não a utilizo, mas fui lá ver. E eu comecei a passar para baixo. E uma coisa leva a outra. Vocês sabem, porque eu é que não entro muito, mas vocês começam a ver
Tu dizes, mas que porcaria que eu estou a ver, meu! É porque tu não deixas de ver. Tu começas a puxar para baixo e vejo um meme, depois vejo outro, e agora? O que é que vai acontecer a seguir? O que é que vai aparecer a seguir? Na tua cabeça é, o que é que vai vir a seguir? Será que vai vir algo mais importante? Algo mais divertido? O que é que vai acontecer? E isto, vocês procurem na internet sobre gambling informativo e vocês vão ver que fizeram um experimento com os pombos. E havia uma caixinha com um buraco. E havia um botão. E cada vez que a pomba tocava no botão, saía comida para ela. Né? Uma bolachinha, ou o que seja. E a pomba toda contente. Começava a comer. Então depois fizeram. Ok, mas sempre que picava lá no botão, sempre saía comida. Depois já não. Depois já era alternado. Às vezes, outra vez era uma vez sim, depois não, depois sim, depois não, depois sim. Então, quer dizer, sim e depois, eu agora não me recordo muito bem, mas depois deixava de dar. Não, deixava de dar. E a pomba perdia o interesse. Picou uma vez, deu, picou a segunda, não deu, picou a terceira, não deu, perdeu o interesse. Depois fizeram outra em que primeiro dava, depois já não dava. Depois dava, depois já não dava, depois já não dava, depois já não dava, depois dava, depois dava, depois não dava, depois não dava. E assim, intercalado, outras vezes dava 1, outras vezes dava 5. E a pomba ficou tão viciada que ela picava ali, ela picou 5 vezes mais do que no primeiro. Então a pomba ficou viciada para ver se dava 1, se dava 5, se não dava nenhum, se não coisa. A mesma coisa acontece connosco. Nós ficamos presos ao conteúdo, pensando o que é que vem a seguir? O que é a seguir? Que coisa interessante vai ser? Hã? Não importa onde tu vejas, pode ser nas redes sociais, pode ser nas notícias, tu vês o título, chegas lá, clicas e aquilo não, afinal é tudo uma mentira. Está lá uma coisinha, um título muito chamativo e tu vais a ver a notícia e a notícia não tem nada a ver. E vocês recordam muito bem sobre aquilo, sobre as pirâmides. De repente toda a gente, eu não vi, porque aquilo perdeu-me logo o interesse, eu digo assim, não vale a pena porque isto é, uma vez que tu entendas como funciona o tema da conspiração, eu estou a falar agora do tema da conspiração, onde toda a gente manda. O que eles querem é criar conteúdo, para que tu vejas o conteúdo. Não importa se esse conteúdo é verdadeiro ou falso, ou é especulativo. Não importa. O que importa é que tu vejas o conteúdo. Assim, têm visitas e ganham dinheiro. Ou são mais famosos. Não importa. O que importa é que tu cliques e vejas o vídeo. Não importa se essa notícia é verdadeira ou falsa. O que importa é que tu cliques na notícia. E tu perguntas-te, mas as colunas que estavam abaixo da pirâmide são verdadeiras? Não, são falsos. Isso é falso. Mas todos os conspiranoicos, todos os meios informativos vieram dizer que isso era verdadeiro. Que tal? Agora que já descobriste a verdade, achas que eles não estão a manipular? Se uma notícia não tem por onde se lhe pega, não existe provas plausíveis, concretas, isso é especulação. E os conspiranoicos é tudo conspiração, assim como os gurus da internet da nova era e como os gurus do Neville Goddard e os gurus do poder da mente. É tudo especulação. Em teoria, é tudo especulação. Eles estão-te a vender e tu és como a pomba que vai lá picar, agora sim, agora não, agora sim, sim, não, e tu estás sempre ali a pensar o que é que vai vir a seguir, o que é que vai vir a seguir. Eu conheço aí muitos da internet que eu já segui, eu posso dizer que eu também caí nesta trama, porque é normal. Chega uma altura que, quando tu começas já a ganhar mais consciência, a ver como as coisas funcionam, tu dizes assim, está na altura de saltar do barco. E por isso, eu já fiz alguns vídeos onde eu explico muitas coisas
que vocês devem saber. Por isso, vejam os meus vídeos para ver se vocês também começam a expandir essa consciência e começar a saltar fora do barco. O barco está a afundar e nós estamos dentro. Quem quiser continuar a estar lá dentro, perfeito, são aqueles que vão ficar com a consciência apagada. Vão ser, estão ali, mas são borregos. A maior parte da população mundial são borregos. Não importa se são ricos, se são pobres, se são doutores, se são pedreiros, não importa. São borregos. Porquê? Porque se deixam manipular. Eles veem a vida, vou jogar a vida, quer dizer, vou viver a vida, né? Vou viver a vida fazendo o quê? Seguindo os outros? Para que é que tu segues os outros? Quando tu deverias não é, seguir a ti mesmo, os teus objetivos. Tu deverias construir a tua própria vida. Eu não estou a dizer que tu não de vez em quando, não vejas algo. Mas atenção, porque tu vais ver que quando tu cais a ver os TikTokers, ou o Instagram, ou o Facebook, não importa, tu vais começar, e os 5 minutos que tu disseste que ias estar lá, tu vais estar lá 2 horas. Se não tiveres nada para fazer, tu vais lá ficar 2 horas e tu vais dizer assim, uau, o tempo já passou. Sim, o tempo já passou. Devias ter arrumado a casa, devias ter feito comer, devias ter ido às compras e não fizeste nada disso porque estavas a ver TikTokers. Mas eu tenho tempo. Claro que tens tempo. O tempo é teu. Tu é que sabes como é que vais gastar o teu tempo, não é? Não sou eu que vou dizer o que tu deves fazer ou não. Eu estou-te a dar a informação. E tu que estás aí, que já estás a expandir a consciência, tu é que tens a tomar a decisão de sair ou não. Vai ser difícil? Claro que vai, porque uma pessoa está habituada à dopamina. É a mesma coisa que estar acostumado ao açúcar ou às farinhas. As pessoas estão viciadas. E agora o que é que eu vou fazer? Claro, se tu não estás conectado com o mundo, esta falsa realidade em que se tu não estiveres conectado com as outras pessoas, tu não pertences à manada, ao rebanho, né? Só que o problema é que quem começa a expandir a consciência tem que sair do rebanho. Se tu continuas dentro do rebanho, morrestes. Estás dentro do rebanho. Mas eu preciso do Facebook para saber o que é que a minha família está a fazer, porque os meus amigos estão a fazer, o que é que eles postaram, o que é que eles... Esta coisa de recompensa, porque o meu amigo foi às férias, o meu amigo vai se casar. Olha aqui, tem discussões entre um e outro. Isso é como o pombo que vai lá picar, tic, 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 tic. Eu tenho que ir lá ver. Tenho que ir lá ver para ver o que é que está a acontecer. Precisas disso? Não! O teu cérebro te está a enganar. É o vício. O cérebro ficou viciado a este tipo de interesse, de tomar dopamina fácil para adormecer o corpo, para essa falsa sensação de que estás bem, de que estás adormecido, que estás a passar um tempo espetacular, quando isso é uma farsa. Simplesmente te está a tornar um borrego. Um borrego, ou uma ovelha, que é a mesma coisa que tu vês os aviões a passar de um lado para o outro, a fumigar tudo no céu, e a ovelha olha para o céu e diz que aquilo são estelas dos aviões. Sim, é verdade que algumas são estelas, mas as outras não. Quando eles realmente fumigam de um lado para o outro, feito loucos, as pessoas olham, como uma vez eu até há uns anos atrás até postei uns vídeos, eles a darem voltas assim, os aviões a passarem, vários aviões a fazerem círculos no céu. As pessoas olham para o céu, são borregos, claro que são. Porquê? Porque não pensam com a cabeça. Têm que começar a pensar. Têm que começar a duvidar das coisas. Se não te questionas sobre o que está a acontecer, possivelmente estás dentro já do rebanho. Já, de alguma forma,
Fazes parte dele. Né? Não te questiones. Este aqui, o governo mundial, o que ele gosta é que tu não te questiones. Não te questiones se a vida, nós, seres humanos, não te questiones se nós viemos dos macacos, se foi a teoria do Darwin, que a gente... isto foi a evolução, sim, foi o acaso, uau. Não te questiones. Deixa que os outros pensem por ti. Não te preocupes. Tu já tens as respostas todas de que precisas. Tu só tens que ir à enciclopédia, à internet e perguntar. Olha, está aí escrito. Olha, já não preciso pensar. Não penses que não é preciso. Não é preciso. Deixa-te andar. Porquê? Porque este planeta é um planeta de criar borregos. Borregos. Se tu não acordares, tu vais fazer parte deles. E eu estou a falar para ti, tu que estás aí, que estás a expandir a consciência. Já estás a despertar. E não estou a falar para ti, tu que vais aí para a nova era. Eu não estou a falar da nova era. Muita gente da nova era pensa que está a despertar. Não está a despertar. Está a sofrer a mesma coisa que eu já vos disse. O gambling informativo. Eles dão-te informação e os borregos, as ovelhinhas, muito inocentes, repetem. Não se questionam. O que está a dizer é verdade? Não. Ainda no outro dia eu se calhar vou fazer um vídeo sobre isso. Não, se calhar não. Mas vou falar já agora. Estive a pesquisar de onde é que vinha essa coisa da quinta D. As pessoas vão transcender para a quinta D. Né? E eu fiquei curioso porque eu só comecei a ouvir isso a partir do ano 2000. Né? Quando já começou a aparecer a internet, onde já era possível aceder à internet, pelo menos na minha terrinha. Então, foi aí que eu comecei a ver que realmente existe aqui alguma informação sobre isto, né? Do Astacheran e todas essas tretas. E eu como né, nós nos devemos aprofundar este tipo de temas, de onde é que vem isto? Porque agora toda a gente fala sobre a quinta D. E eu digo, porquê que estes gajos falam da quinta D? De onde é que eles foram buscar esta informação da quinta D? Não é? E normalmente vem da nova era. E o pior de tudo é que estes novos gurus da internet também aderiram à quinta D. E isso, né, deu-me aqui um clique aqui na minha cabeça. Vamos lá pesquisar sobre isso. E eu pus-me a pesquisar e descobri que isso já vem do ano 1800 e qualquer coisa, do século 17, 18. Já vem desde aí. Só para ver a maluquice das pessoas. Vamos todos à quinta D. Já desde o século 17, 18. Olha lá, estamos todos a ir. 2 séculos a mentir. É claro que naquela altura não havia internet, não havia estes meios de comunicação. Depois surgiu em 1900 e qualquer coisa. Aos princípios do 900. Com a lei do Uno. Não, a lei do Uno foi em 1970 e tal. Não sei, foi por aí. Não sei. Então, com as canalizações. Isso é verdade? Não, porque isso é tudo canalizações. Canalizam. Não tem valor nenhum. E depois, é claro, depois do ano 2000, com a internet, o Astacheran, e depois com as hipnoses regressivas, e depois com os canalizadores, e depois com toda esta borragada que depois veio da espiritualidade, que realmente são pessoas, algumas delas são pessoas com muito conhecimento e que realmente, sei lá há certas coisas que a gente até são bastante interessantes, só que também entraram dentro desta nova loucura da quinta D. Eles têm provas? Não têm provas. Simplesmente se ligaram a esse egrégor, se ligaram a essa informação se apoderou dele, ele se tornou parte dessa informação e agora essa pessoa acredita que isso existe. Eu já falei aqui dos egrégores. Como é que nós nos ligamos, como é que esses egrégores que andam aí
esse tipo de informações, como é que é como se fossem parásitos, ou como se fossem chips, ou como se fossem programas. Se tu te conectas a algum tipo de conhecimento, entre aspas, desse tipo de informação, e se tu aceitas isso como uma verdade, então entra em ti e tu começas a falar igualzinho como a pessoa que está a falar aí na internet. Se tu não te questionares, pelo menos questiona-te e depois repete o que ele diz. Pelo menos questiona-te. Não repitas só por repetir. Aquele disse que vamos para todos para a quinta D. E esses gurus da internet que falam da quinta D e toda a gente que anda aí da nova era, né? E toda a gente que os segue, as ovelhinhas, todos repetem a mesma treta. Todos. Nenhum se questiona. Sim, vamos todos para a quinta D. Sim. E essas tretas todas. Eu também já falei aqui alguns vídeos das energias e é verdade que realmente este mundo realmente funciona com energias. As energias movem-se e afetam de uma maneira uma e outra pessoa. E eu também, de vez em quando me ligo a esse tipo de egregores, também começo a agir, né, dessa maneira. Então, mas depois tenho que me desligar, porque eu, quando me dou conta que estou a entrar dentro da loucura, das alucinações destas pessoas, eu tenho que desligar. E isto acontece-nos a toda a hora. Ou se tu pensas que essas ideias que tu tens na tua cabeça são tuas, quando são dos outros. De onde é que vêm essas ideias? Foste tu que pensaste, tiveste experiências, não tiveste, sei lá eu, fizeste exercícios para chegar a essa verdade onde tu estás, ou tudo que tu tens tem a ver com os outros. Aquilo que tu leste nos livros são programas, né? Programas informativos. Então, entram e tu pensas que és tu. Não, não és tu. Não foste tu essa informação não vem de ti, vem de fora. A não ser que tu tenhas experiências. Por exemplo, se tu vais subir uma montanha e nunca subiste uma montanha, essa experiência é tua. Então tu podes expressar para o mundo que realmente isso, a tua experiência, a tua informação. Certo? Então, isso vem de ti. Porque tu tiveste essa experiência. Tu tiveste isso. É algo real. Assim como a forma como tu a viveste. Porque se calhar a outra pessoa, se calhar que foi contigo, vive de uma maneira totalmente diferente. Parecido, mas diferente. Não é? Somos pessoas individuais, então vivemos a história de maneiras distintas. O gambling informativo, nós estamos a falar do gambling informativo, é isto, que enche-te a cabeça de informação inútil de outras pessoas, de notícias, para nada. Por exemplo, isto serve para tudo. Por exemplo, as pessoas que seguem os videojogos ou os videogames da Sony, da Nintendo, da Microsoft. Vocês vão ver que na internet está cheio de pessoas que falam sobre esses temas e têm milhares de visualizações, têm milhares de seguidores. E se vocês soubessem a quantidade de mentiras que, por exemplo, que falam sobre a Nintendo, só para que os da Sony, os que gostam da Play, né, vayam lá ver esse conteúdo, porque eles estão ligados a esses egregores, né? Eu estou ligado a egregor da Nintendo, ou da Sega, ou da Microsoft. Então eu me identifico com o da Nintendo, ou com o da Sega. Então existe aqui um combate para ver qual é o melhor. Ai não, este jogo é bom. Não, este jogo afinal é uma porcaria. E toda a gente consome esse tipo de conteúdo. Aí, os homens que andam aí todos contentes a consumir esse tipo de conteúdo, né? Ou pode ser famosos. Para que é que tu queres saber a vida dos famosos? Olha, o Cristiano Ronaldo, não sei, agora não sei se vai continuar no Al Nassr. Não sabe, mas já começa toda a gente a especular. Para que é que tu precisas dessa notícia? Hã? Eu sei disso muitas das vezes porque aparece aí no YouTube e aparece lá alguma coisa. Ou aqui
no computador aparece aí a coisa das notícias. Tenho que desativar isso porque aparece-me logo coisa das notícias que tu simplesmente olhas, não é? Só para tu veres. Tu olhas e já te começa a mostrar interesse. Quer dizer, já queres ver essas notícias. Hã? Interessa? Não, não interessa. Tudo isso é para que tu fiques conectado a esse tipo de porcaria. Eles querem a tua atenção. Não importa se a notícia é boa para ti ou não, não importa. O que eles querem é que tu vais lá e cliques. Não importa a informação, não importa. O que importa é que tu percas o teu tempo vendo lixo, coisas inúteis. Até mesmo quando nós vamos pesquisar alguma coisa na internet, nós temos no meio daquele lixo todo, né, temos que procurar no meio do lixo para encontrarmos aquilo que nós realmente queremos. Hã? Porque é muito difícil a gente encontrar no meio do lixo aquilo que nós necessitamos. Então, vamos lá ver, tu precisas de redes sociais, sei lá eu, tens lá, gostas de, não sei, de receitas. Mas no meio dessas receitas, no meio de estares a procurar toda essa receita, vai-te aparecer, sei lá eu, um bailinho do TikTok. Né? Ou vai-te aparecer, sei lá eu, dos gatinhos. E o teu interesse, o teu foco, já se muda. Ah, vou ver este dos gatinhos. Morreu. Ou vais, clicas numa receita e essa receita, a pessoa que fez essa receita, não sei, é um vídeo muito entediado, quer dizer, não tem noção. Já perdeste tempo. Eu sugiro, eu recomendo que tu saibas aquilo que queres. Cada vez que tu vais pesquisar alguma coisa, tu digas assim, focar, eu tenho, é isto que eu quero e mais nada, o resto não me interessa. Agora, se vais conseguir ou não, isto é como numa pista de bebés, né? Vamos imaginar que estamos numa pista de bebés e eles têm que andar e depois há brinquedos por todos os lados. Os bebés têm que chegar lá ao fundo, à meta. E os bebés, conforme vão gatinhando, começam a ver os brinquedos e distraem-se. A mesma coisa acontece connosco. Nós vamos nos distrair com outros assuntos. Com luzinhas aqui, com bonequinhos acolá, com gatinhos acolá, em todo lado. Prontos. Vocês estão a entender. Bem, isto tem muito que se lhe diga. Hein? Isto tem muito que se lhe diga. Tu que estás aí desse lado. Não é fácil. Não é fácil. Mas é necessário a gente se desconectar das redes sociais. Ou dos meios informativos. Da televisão. Se tu queres realmente passar da terceira expansão da consciência para a quarta, tu vais ter de desconectar. Infelizmente vais ter de desconectar. E se tu trabalhas nas redes sociais, então dedica-te só àquilo. Mais nada. Quando o teu trabalho terminar, desligas. E acabou a história. Acabou. Tu não necessitas das redes sociais para nada, a não ser que tu trabalhes com isso. Simples. O que é que deves fazer? Objetivos. Ok, eu quero aprender uma língua. Então, cria um plano para estudares. Quando tu não tiveres nada para fazer, começas a estudar. De preferência que não seja no telemóvel. Existem aí muitas aplicações e caraças, mas se puderes, não utilizes. Mais vale livros. Para quê? Para não entrar em tentação. Ou ginásio. Ir ao ginásio. Ou ir dar uma caminhada à rua. Ou arrumar a casa. O que tu quiseres. Tudo menos redes sociais. Enquanto tu não fizeres isso, sinto muito, mas tu vais estar preso a esta loucura, a estes programas. Se continuares aí
quando tu pensas que estás livre, só porque estás a ver os vídeos dos gurus da internet e da nova era, da ascensão planetária, e tu não te questionas? Se tu não te questionas, parabéns, fazes parte da borregada. Eu também já passei por lá e, antes de eu terminar, isto é algo que é necessário. Eu acho que muita gente passa pelo mesmo processo que eu passei, que é, primeiro tu tens que enches de informação, porque tu precisas de colher informação por todo lado, e depois, no final, tu vais ter de largar tudo. Então, já há algum tempo, já pelo menos há 1 ano ou 2 anos, eu já sentia isto, de largar, porque tu tens mesmo que te desconectar de tudo, tens que te desconectar de tudo e de todos, queiras ou não queiras, vais ter de passar por esse processo, infelizmente. E se chegou a tua vez, se tu já estás cheia de tudo e mais alguma coisa, está na hora de vomitar tudo para fora. Isto não quer dizer que a informação não fique lá, mas ela já não é necessária. Já tens que esvaziar tudo. Se já sabes, vamos imaginar, se tu já fizeste um curso de informática, para que é que vais fazer o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto? Já não me serve. Tu já viste um vídeo sobre aquele assunto. Para que é que tu vais ver 10 vídeos sobre aquele assunto? Já sabes, a informação já está lá. Não é? Só porque tem um título diferente vais voltar a ver. Não, já não necessitas. Eu sempre recomendo, se tu queres saber alguma coisa sobre algum assunto, compra um livro. Lês um livro, esse livro tem tudo, já não precisas. Por exemplo, Ho'oponopono. Queres saber tudo sobre Ho'oponopono? Livro. Compras um livro. Queres saber tudo sobre constelações familiares? Compra um livro. Não precisas estar a ver vídeos. Um vídeo, 2 vídeos, 3 vídeos. Não vale a pena. Um livro só já tem lá toda a informação. Eu recomendo ver 2 livros de 2 autores diferentes, que assim fica melhor. Mas esta é a minha recomendação. Meus amigos, mais outra coisa, para terminar. Recordem, e isto, é claro que isto são especulações, recordem que neste planeta, eu já falei aqui muitas variantes, pode ser que existam portais orgânicos, seres sem alma, ou seres encarnados de outros planetas, ou daqui desta Terra, só que são seres de muita baixa consciência, que pertencem aqui. Então, eles sempre vão estar no grau de consciência 1, 2 e 3. Eles não vão sair destes graus de consciência. É improvável que eles subam. Que eles consigam ver mais além daquilo que tu consegues. Não, por favor. Isto é algo que eu vos devo advertir. Cuidado. Porque o que não falta é pessoas com estes graus de consciência 1, 2 e 3. Então, se vocês forem a ver, vocês podem ser absorvidos por essas pessoas, por esses grupos. Tu podes começar a fazer a mesma coisa que eles fazem. Ou podes começar a ter as mesmas atitudes. Tenham muito cuidado. É a mesma coisa que... Pronto, agora só para falar algo, o acontecimento recente no Brasil com a Lady Gaga. Todos os borregos foram à rua ver a Lady Gaga. Compreenderam? Todos eles. Para que é que eles querem ver a Lady Gaga, meu Deus do céu? Ela é famosa! Não vou tocar muito neste assunto, mas vocês estão a entender, certo? Prontos, meus amigos. Deixa ver, eu acho que esqueci aqui alguma coisa. Mas vocês já estão a ver que... Se vocês veem que estas pessoas agem desta maneira, por favor, não façam o mesmo que eles. Não cedam o vosso poder às outras pessoas. Assim como vocês cedem o poder
às redes sociais, há pessoas que também cedem poder a pessoas famosas, a atores. Não, a sério, não entres dentro desse jogo. Isso é de pessoas nível 1, 2 e 3. Ou melhor, entre o nível 1 e 2. Tá? O 3 também, mas por dizer alguma coisa, eu acho que o 3 é mais, sei lá, é mais intelectual. Então ele se calhar possivelmente não se conecta tanto a isso. Mas o 2 sim, o 2 e o 1 sim. Então, se estás aí nesse mundo, se tu ainda precisas de outras pessoas para adorá-los, né? Como também futebol, né? O meu equipe, o meu Ronaldo, o Messi, ou partidos políticos, ou até mesmo, sei lá eu, o filho, não sei, qualquer coisa, não é? Qualquer coisa com que tu cedas o poder a essa pessoa. Já estás fora. Não me metas nisso porque há pessoas, por exemplo, o que tu achas. Há muitas pessoas que acham normal fumar uns charros, beber, ir para a rua, fornicar, né? E vamos imaginar que tu também, como eles são a maioria, então tu tens amigos. E esses amigos também estão dentro desse jogo. Então, estão dentro desse nível de consciência. E tu, sabendo que isso é algo que é ruim para ti, porque tu te sentes, mas a mim não me apetece fazer isso. Eu não me conecto com esse tipo de energia. Mas, para tu não te quereres desconectar desse grupo, para não te poderes apartar desse grupo, fazeres parte desse grupo, também começas a fazer as mesmas coisas. E depois, quando das por ela, quando sais desse ambiente, já estás totalmente, já prontos, muitas das vezes a psique do ser humano vai à vida. Quer dizer, começas a ter problemas, já tens que ir ao psicólogo, ao psiquiatra para tratar desses problemas que não foram resolvidos por causa dessas decisões. Né? Especialmente quando existe aí a fornicação e as drogas, o álcool, aí depois quando vêm os traumas, a pessoa já não consegue agir da mesma maneira. A pessoa já não é a mesma coisa. Uma pessoa que anda dentro desse mundo e depois sai, para voltar ao normal, como é que tu vais fazer o reset? Como é que vais tirar isso tudo? Vai ser difícil, vai. Não sei se dá para voltar ao normal, mas acho que não. Sempre fica alguma coisa. Bem, meus amigos, está bom. Havia muita coisa para eu falar ainda, mas não me está a vir nada. Quer dizer, até dava para falar mais algumas coisas, mas não interessa. Eu espero que vocês tenham entendido o vídeo. Eu sei que é difícil, isto que eu vou falando aqui ao longo dos meus vídeos. Eu sei que é uma informação muito difícil de digerir, porque nós estamos muito apegados ao nosso ego. O nosso ego está a tomar controle de tudo. Né? O ego também quer viver a vida. Só que nós vamos ter de fazer uma escolha, né? E essa escolha é uma das mais difíceis. Por isso eu vou fazendo estes vídeos para ver se tu que estás aí desse lado começas a despertar um bocado, começas a tentar desligar. Eu não estou a pedir que tu te desligues totalmente, mas pelo menos faz um bocadinho de esforço, porque estamos todos a cair dentro do buraco e quando a gente despertar já não conseguimos, né? Já estamos lá no fundo, já vai ser muito difícil. Então mais vale cedo do que tarde, né? Então, meus amigos, muito obrigado por vocês estarem aí. Se vocês gostaram do vídeo, deixem o vosso like. Se não gostaram, deixem o vosso dislike. E deixem aí um comentário aí em baixo. E procurem na internet sobre gambling informativo. Ok? Muito obrigado. E, como eu sempre digo, confia, desconfiando de tudo e de todos. E nesta vida existem muitas vidas. Até ao próximo vídeo.